Boa noite a todos, irmãos. Com muita alegria de receber o convite desta Casa Irmã Dalva, que há tanto já tive aqui, mas é a primeira vez que venho conversar com vocês todos. E o tema de hoje é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item número 9. Eu vou ler todo o item número 9 para a gente entender o que Jesus queria nos propor. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixar-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Marcos capítulo 8, versículo 3 a 5. A criatura humana é dividida em duas partes, a psicológica e a fisiológica. A parte fisiológica é onde estão todas as sensações da criatura humana. Eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto fome. Tudo aquilo que o corpo físico sente são as sensações e são a parte fisiológica da criatura humana. A outra parte da criatura humana é a psicológica, são as emoções. São aquelas coisas que a gente sente, mas não é no corpo. Alegria, tristeza, contentamento. Todas essas emoções que não são palpáveis, como as fisiológicas das sensações. Mas a soma da sensação e da emoção, nós teremos sentimentos. Essas duas energias, as emoções e sensações, formando o sentimento, são neutras. Nós que vamos definir se as nossas emoções, as nossas sensações serão sentimentos positivos ou negativos. Mas nós vamos trabalhar com a parte psicológica da criatura humana, que são as emoções, para que a gente possa entender o que Jesus quis nos trazer nesta proposta da trave do olho. Todos nós temos emoções, mas o processo da emoção é estabelecido dentro de nós num ritual que passa por 4 fases, que nessas 4 fases duram de 2 a 3 segundos. Então, muitas vezes a gente consegue analisar melhor essas emoções e conseguimos espichar esses segundos das nossas emoções. Porque no primeiro momento das nossas emoções, a gente sente: estou triste, estou alegre, estou confuso, estou com raiva, estou com ódio. É a primeira sensação que nós estamos tendo. Nós vamos sentir esta emoção. No segundo passo, que eu já descobri que eu estou alegre ou estou triste, eu começo a analisá-la ou julgá-la. Eu estou alegre porque eu ganhei um bom dinheiro, consegui um emprego, eu estou feliz por causa disso, eu estou bravo porque alguém me cortou no trânsito, ou porque eu fui demitido, ou porque eu briguei com alguém. Essas emoções eu senti, eu estou analisando, eu estou julgando como ela aconteceu. E como ela aconteceu, eu vou para a terceira parte, que é pensar. Por que eu estou sentindo isso? Eu estou alegre porque eu consegui um emprego e estou feliz. Eu estou analisando a minha emoção num processo para que eu possa entender. E desta parte de entender porque eu estou analisando e pensando sobre as minhas emoções, eu vou para a quarta parte dessas emoções, que é agir. E o que a gente faz quando a gente está muito alegre? A gente sorri. Quando nós estamos muito bravos, a gente fica com um rosto mais fechado, ou chutamos alguém, ou chutamos uma pedra, ou nós reagimos. Nós vamos ter ações daquilo que nós estamos sentindo. Porque eu já senti, eu já entendi, eu estou pensando e agora eu vou agir. Mas tudo, esses 4 processos, elas fazem parte de uma lei que se chama livre-arbítrio. É você, somos nós que vamos decidir o que fazer com essas emoções. Essas emoções vão estar vinculadas a nós
passando por essas 4 fases, aonde eu vou chegar na ação. Não quer dizer porque eu estou triste que eu tenho que ficar bravo com as pessoas. Se eu estou muito alegre, que eu tenho que extrapolar a minha alegria e atrapalhando os outros. Eu vou analisando esse processo das minhas emoções. Quando nós começamos a compreender as nossas emoções, nós vamos partir para um processo que a gente chama de individualidade. Todos nós, aqui, podemos ter várias experiências, muitas vivências, mas a individualidade de cada um é única. É um dos pilares da doutrina espírita, a pluralidade das existências, porque todas as informações de vidas passadas que estão arquivadas na nossa memória, no nosso espírito, lá que vai fazer a individualidade. Eu estou nesse momento conversando com todos, está saindo de uma fonte só, mas cada um está assimilando no seu processo de bagagem intelectual, psicológica, emocional, cultural. Então, cada um vai entender de um jeito. Esta é a individualidade sobre as emoções. Não existe emoções iguais. Existem propostas e aí cada um vai entendendo e assimilando as suas emoções conforme entende sobre esse processo. E esse processo da individualidade que vai nos dando a certeza de que somos únicos. Não existe ninguém igual a nós. Até os gêmeos são muito parecidos, mas psicologicamente, espiritualmente, moralmente, não são iguais. Porque esta é a criação do Pai, de permitindo que cada um é único. Por isso que todos nós somos filhos de Deus, seres únicos de inteligência. Porque é esta individualidade que faz com que compreendamos pelos processos de que o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e o que eu devo fazer. Mas essas emoções da individualidade, aonde eu vou sentindo e aonde eu vou trabalhando essas emoções pelo livre-arbítrio, eu vou decidir se eu vou levar as minhas emoções para o lado positivo ou eu vou levar as minhas emoções para o lado negativo. Eu sou responsável por todas as minhas ações. É esse livre-arbítrio que vai me permitir aonde eu vou assimilar as emoções e vou definir. Vamos agora adentrar no viés das emoções negativas. Todo o rancor, todo o ódio, toda a raiva, a tristeza, as decepções que eu estou trabalhando comigo mesmo. Se nós compreendemos que essas energias são neutras, mas o meu pensamento com as minhas emoções e as minhas sensações no somatório vai formar um sentimento, é eu que vou definir esses sentimentos positivos e negativos. E quando eu começo a formar os sentimentos negativos, eu vou acumulando essas energias de sentimentos negativos, emoções e sensações negativas, eu começo a projetar dentro de mim mesmo situações de negação. Eu senti, eu julguei, eu pensei, não quero tomar nenhuma atitude. Eu tenho esse livre-arbítrio. A raiva de estar engolindo situações que eu não estou gostando, mas eu não quero agir, essa energia é introjetada e é guardada dentro de nós. As tristezas, decepções, todas essas energias, quando elas não são trabalhadas e não são exteriorizadas, elas acabam adentrando dentro da criatura humana, formando esses aglomerados de energias negativas. Nos estudos de Kardec, ele separou as duas energias, chamando ponderável e imponderável. Ponderável, tudo que nós tocamos. Imponderável, tudo aquilo que nós não tocamos, que é quintessenciado. Mas essa energia quintessenciada
Somente agora nós conseguimos estudar que existe realmente uma energia dentro de uma molécula. Porque quando foi no laboratório da Suíça, onde descobriram a partícula de bóson, a partícula de Deus, essa energia quintessenciada era que formava aquela molécula. Então compreende-se que uma energia quintessenciada pode se transformar numa energia condensada. Mas quando nós começamos a reprimir essas energias negativas dentro de nós, e ela é uma energia quintessenciada, ela não responde no corpo físico ainda. Ela vai se alojando, aglomerando-se no nosso corpo perispírito, no corpo espiritual, como alguns possam não ter a compreensão profunda da doutrina espírita, e lá vai se aglomerando esses miasmas, porque não é só uma vez que eu vou introjetando a raiva, é o acúmulo dessas mágoas, dessas sensações tristes, desse rancor, que eu vou alimentando essas energias, que ela vai condensando no meu corpo perispiritual, que lá no meu corpo perispiritual vai se solidificando-se e tudo o que acontece no corpo perispiritual responde no corpo físico. E aí a gente começa a ter os distúrbios psicológicos e patológicos, porque o acúmulo de energias das emoções negativas agora começam a responder no corpo físico pelo acúmulo que nós mesmos introjetamos dentro de nós. E essas energias começam quando ela é muito engolida no sentido de mágoa e muitas vezes rancor, ou eu não falo, eu não quero dizer, essas sensações vão se acumulando no corpo espiritual próximo do coração. E aí muitas vezes o corpo físico começa a responder sensações desagradáveis, porque é físico, sensação é físico, sensações desagradáveis no coração, batimento mais forte, porque as energias negativas estão já respondendo no corpo físico. E muitas vezes vamos nos médicos e não aparece nada. São as mágoas que nós estamos engolindo, o rancor, o ódio e muitas vezes o próprio preconceito de cor, quando é tão forte que a criatura humana nega que é um ser igual a ele e acredita que é inferior, esse ódio adentra tão profundamente na criatura humana que no ser perispiritual, aonde recebe todos esses miasmas, começa a responder em dermatoses, dermatites na pele da criatura humana, porque lá está com problema, responde no corpo físico. E muitas vezes é por esse preconceito tão forte sobre a cor que responde em si problemáticas na pele física, porque essas sensações começam a responder. E quando nós temos as questões muitas vezes negativas adentrando do lado psicológico do ego, nós começamos a ter os desvios psicológicos, toque, depressão profunda. E quando as emoções negativas, psicológicas, sensuais, nós vamos adentrando no processo pedófilos, tarados, sexólatras, porque é um desnível que, no seu campo perispiritual, encharcado de energias negativas, começa a introduzir no campo mental, corpo físico e dando resultado de ideias. Porque todas essas pessoas são normais fisicamente. As suas problemáticas são psicológicas, estão na mente. Mas na mente aonde todo o ego foi muito mal trabalhado, aonde o seu rancor, o seu ódio, junto com o ego, porque a problemática do ego é
porque acreditamos que o mundo tem que fazer aquilo que a gente quer. Porque nós somos muito personalistas, muitos egóicos, ainda querendo que todos façam algo para mim. Eu não estou nem um pouco disponível e nem com vontade de ajudar o próximo. Então esse ego, quando ele começa a se perturbar-se, começa as complicações psicológicas e aí começa a vir para o lado psicológico da criatura humana. E nessas emoções psicológicas, onde nós temos o síndrome de toque, nós temos as depressões, nós começamos a ter consequências, muito sérias na sociedade hoje. Porque muitas vezes as criaturas, nós, fisicamente, somos normais. Não temos problemas físicos, mas o turbilhão de confusão que está na nossa mente está levando as pessoas ao suicídio. Estão se despedindo do corpo físico como se fosse a solução dos problemas. E nunca foi o problema. Porque na realidade serão dois: o seu problema e mais o suicídio. Então essas questões de emocionais negativas, psicológicas, nós precisamos ter um olhar mais atento a essas pessoas, que pode ser nós, porque a gente não sabe o dia de amanhã, porque muitas vezes nós temos momentos de tristezas e momentos de alegria. Mas os momentos de tristeza sendo consequente e muitos dias, nós precisamos ter um pouquinho de discernimento e pedir ajuda. E as ajudas, elas podem vir tanto do parte espiritual como fisiológica. Precisa procurar um médico. Mas também pode vir na casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, tomar uma água fluidificada, auxilia no tratamento. No livro do Alírio Cerqueira, foi perguntado para ele: a depressão tem cura? E ele disse: tem. Só não sei em qual encarnação. Porque hoje pode ser que a gente esteja no fim de 2 depressões de vidas passadas. Ou já passamos pela depressão. Ou vamos iniciar a depressão. Ou estamos no meio da depressão. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: ah, é frescura? Não é não. Porque uma pessoa que não quer mais tomar banho, que não quer mais se alimentar, que não quer mais sair da cama, não é vagabundagem. É um problema muito sério. E nós precisamos ter muito amor com essas pessoas. Porque julgá-la não irá resolver nada. Temos que auxiliá-la. E vindo com esses recursos, profissional e espiritual. Nós vimos as emoções negativas. Quando eu vou para as emoções positivas, sensações, eu estou alegre, eu me sinto bem, eu vou ter sentimentos positivos. E quando eu tenho emoções positivas, sentimentos positivos, eu começo a me descobrir. Esse é um dos fatos mais importantes hoje na sociedade e para todos nós, porque a gente não sabe quem é. Não sabemos. Quando a gente olha no espelho, nós vemos o reflexo de um corpo físico. Nós estamos, eu estou Regis nesse momento, mas eu não sou Regis. Eu sou um espírito imortal, com muitas informações, experiências, vicissitudes e virtudes. Este ser, nós não sabemos quem é. Por isso que na autodescoberta, precisamos saber quem somos. Mas para começar a descobrirmos quem somos, nós precisamos começar de fora para dentro. E não de dentro para fora, porque quando eu olhar no espelho, eu vou ver essa indumentária física e vou olhar e vou amar. Se eu sou baixo, que bom que eu sou baixo. Se eu sou alto, se eu sou magro, se eu sou gordo, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou negro, se eu sou japonês, qualquer
indumentária física é esta que eu estou utilizando para trabalhar, crescer e evoluir. E quando a gente começa essa autodescoberta, eu começo então a adentrar-se dentro de mim e vou reconhecendo as minhas problemáticas, as minhas vicissitudes e as minhas virtudes. Para vocês terem um exemplo, um professor entrou na sala de aula e estendeu no quadro um pano branco. Branco, 3 metros por 2 metros. Abriu no quadro e bem no meio do quadro tinha um pontinho vermelho. E o professor, e eu pergunto para vocês, o que vocês viram? O professor perguntou para os jovens da 2ª série, 99,9% responderam, um ponto vermelho. E o professor disse, eu trago um pano de 3 metros por 2 metros e vocês enxergam um ponto vermelho. Somos nós. Nós temos a tendência de olhar para o ponto vermelho e não olhar tudo que Deus nos proporciona todos os dias. E essa descoberta, quando vamos adentrando dentro de nós vamos nos conectando com Deus e vendo todas as oportunidades que Deus nos proporciona. A natureza, o ar, o sol, a chuva, o vento, a noite, tudo são dádivas de Deus sem nos cobrar nada. Tudo é dado para nós. E nessa descoberta, quando a gente vai nos reconhecendo, nós vamos nos autopreservando. Porque eu vou trabalhar as minhas emoções negativas para os lados positivos. Porque a autopreservação, eu vou destruindo os meus arquétipos de informações errôneas sobre mim mesmo, autossabotagem, permitir que eu seja feliz. Eu vou tirar esse egoísmo e vou trazer a caridade para dentro de mim. Essa autopreservação é cuidar do corpo físico. Porque muitas vezes nós estamos como se estivéssemos num roteiro de viagem de férias, e aqui não é férias, é uma escola. Se é uma escola, precisamos estudar, trabalhar, entender e no final passaremos por provas. É assim que é a escola. A gente aprende e a professora aplica uma prova para ver se a gente entendeu a matéria. E é isso que acontece com a gente. Nós vamos vivendo e surge uma situação na nossa vida para a gente averiguar se nós entendemos ou não as nossas dificuldades. Porque não é do próximo, é a minha. E essa autopreservação vai fazendo com que eu entenda os próprios processos de Deus, do alto amor, do alto perdão, e vai fazendo com que eu tenha uma certeza absoluta que tudo aquilo que está dentro de mim faz parte do meu processo evolutivo. A grande questão hoje, que nós chamamos muito de reforma íntima, porque toda vez que a gente ouve reforma íntima, a gente sabe que tem que fazer aquela viagem interior. E quando a gente faz a viagem interior, o que a gente faz? Vamos todos, quase todos, para o lado negativo. Eu sou avarento, eu sou invejoso, eu sou caluniador, eu sou sexólatra, eu sou pedófilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não precisamos olhar para isso porque a gente já sabe que nós somos isso. A reforma íntima é entrar dentro de si, olhar as nossas vicissitudes e entender como trabalhar as nossas vicissitudes. E para trabalhar com as nossas vicissitudes, eu preciso olhar o outro lado, que é as virtudes. Porque quando fomos criados no germe, veio todas as vicissitudes e todas as virtudes. Mas nós negligenciamos as virtudes porque ainda está muito pequeno. Porque eu prefiro mais odiar do que amar. Eu prefiro mais ser maledicente do que ser coerente. Eu prefiro mais ser algoz do que ser amoroso. Essas virtudes estão dentro de nós. Então, quando eu faço a reforma íntima, eu preciso olhar como é que está o meu amor.
Como é que está a minha caridade? Como é que está a minha benevolência? A minha empatia? Se está em semente, o que eu preciso fazer? Regar, adubar, para que ela cresça. Porque o amor é um verbo de ação, não é um verbo de contemplação. Eu te amo, eu amo o sol. O amor é trabalho, é ir ao encontro do próximo, aplicando todas as atividades das virtudes, para que a gente possa compreender. Quando nós estamos nessa reforma íntima, nós vamos nos analisando. Eu sempre utilizo muito essa experiência porque ela é muito válida. Bezerra de Menezes tinha terminado uma palestra e aí um trabalhador da casa se aproximou de Bezerra de Menezes e disse: eu gostaria de falar muito com o senhor. Estou muito decepcionado com esta casa, com as pessoas, com a sociedade. Estou muito decepcionado. É um falando mal do outro, uns roubando, uns mentindo. E aí ele disse, tendo a petulância para o Bezerra, e disse: e o que você acha? Bezerra pensou e disse: sabe, meu irmão, você está certo. Tudo isso que você disse, eu também tenho. Mas eu não vou ao encontro delas. Nós não precisamos ir aos encontros das nossas vicissitudes. Vamos ao encontro das nossas virtudes. Porque lá nós vamos compreender-se melhor, amar-se mais e teremos o auto-perdão. Mas quando nós começamos a ignorar as nossas reações emocionais, nós vamos passar por 3 partes aonde vai ser o reflexo. Nós temos a primeira que se chama projeção. Não gosto de você. Por que eu não gosto dela? Porque ela é muito maledicente. É porque está dentro de mim. Eu faço a projeção nela porque eu não quero identificar essa emoção dentro de mim. Eu projeto no próximo. Eu não gosto muito dele, ele faz muita fofoca. Porque existe isso dentro de mim, eu não quero admitir, e me espelho acusando o outro. Então, todas as emoções negativas que estão acumuladas dentro de mim, lá nos meus arquétipos escondidos, no meu subconsciente, eu vou projetar as minhas dificuldades no próximo. Eu vou ter o processo de sombra, porque a sombra e self, as sombras são as nossas vicissitudes e self é a nossa virtude. E aonde todas as informações das nossas emoções negativas ficam arquivadas na sombra. Então, muitas vezes temos reações negativas não preparadas, mas pelo acúmulo de informação. De uma hora para outra eu fico furioso. Ou nem foi tanto e eu me estouro ou eu agrido a pessoa e nem foi tanto assim. Mas o acúmulo de informações negativas que estão vinculadas à sombra, ela traz para fora. Porque a sombra tem a tendência a sempre nos sabotarmos. Toda vez que a gente quer fazer algo que não sabemos, ou vamos fazer uma viagem que a gente não conhece, ou trocar de emprego, ou ir num lugar, ou uma proposta de qualquer projeto que a gente não saiba como funciona, a sombra da autossabotagem não vai dar certo. Nem tenta. É um lugar horrível. Nós mesmos já sabotamos. Não, hoje eu não vou porque eu estou com um pouco de dor de cabeça, porque eu acho que não vai dar certo. Nós mesmos nos sabotamos. A sombra, porque ela está acumulada de emoções negativas e ela vai fazendo com que nos sabotamos. E quando nós temos a terceira parte das nossas emoções enraizadas, se chama espelho. A projeção eu jogo. O espelho volta. Eu não gosto da cara dela. É porque ela está refletindo aquilo que está em mim. E eu sei disso. Porque na projeção eu não sei. No espelho eu sei, mas eu não estou nem um pouquinho a fim de me mudar. Então, o espelho vai me trazendo essas informações.
Eu gosto tanto da fulana, ela é super alegre, super divertida, porque eu identifiquei nela aquilo que eu possuo. Porque os positivos a gente até gosta de salientar, as negativas não gostamos. O espelho traz essas emoções que estão guardadas dentro de nós e é refletido. A pessoa muitas vezes não tem nada a ver com a gente, mas as suas tendências, as suas vicissitudes que ela está trabalhando, que eu não estou trabalhando, reflete em mim. E aí, esse processo, nós vamos começar a compreender quando Jesus, esse grande psicoterapeuta, Hannah Wolff, a discípula de Viktor Frankl, lançou um livro, Jesus, o Psicoterapeuta. Porque há 2000 anos ele já nos conhecia. Não sei se nós já estávamos lá ou não, mas ele nos conhece. Porque quando Jesus disse, tira o argueiro do vosso olho e quer tirar um cisco do outro, é porque eu estou introjetando as minhas emoções no outro. Eu enxergo as problemáticas dos outros, ela é maledicente, ela é sensual, ela é egoísta, é o que está em mim. Por isso que eu enxergo esses ciscos, mas eu não enxergo esse galhada que está no meu olho, porque eu não quero enxergar ainda. Era Jesus nos dizendo, tira primeiro de si, tira essas galhadas que estão nos olhos, para que você possa enxergar o outro. E quando nós começamos a projetar, a introjetar essas informações, nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão 919, e eu vou ler ela na íntegra, para a gente não perder nenhuma vírgula. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida? Porque Kardec, mesmo compreendendo a pluralidade das vidas e das existências e das reencarnações pretéritas e futuras, mas ele queria uma resposta para agora. Porque as dificuldades da criatura humana que ele estava trazendo era para agora. Porque no futuro fica para Deus e no passado só Deus sabe. Então ele queria para agora. Por isso que ele perguntou, nesta vida. E resistir aos arrastamentos do mal, que são sentimentos. E a resposta dos nossos amigos benfeitores, bem simples. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates, em 500 a.C., já falava sobre conhece-te a ti mesmo. Aonde adentrou-se no templo em Éfaso e tinha uma placa, conhece-te a ti mesmo. Foi tão profundo, que tocou tanto Sócrates, que ele utilizou muito essa informação. Porque, caros irmãos, para que a gente possa tirar essa galhada dos nossos olhos, nós precisamos nos conhecer. Eu preciso trabalhar com as minhas sensações, com as minhas emoções e fazer que esses sentimentos são neutros, serem positivos. E esse exercício se chama auto-perdão. Eu tenho que compreender que eu estou num processo evolutivo, não sou perfeito, mas eu quero me modificar. Eu quero melhorar-se. Posso não acertar na segunda, mas com certeza na terceira e na quarta eu vou fazer menor. Quando eu me predisponho a fazer o auto-perdão, eu vou trabalhar o auto-amor. Porque Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas amar os vossos inimigos. São 3 partes de uma proposta que Jesus nos traz sobre o amor. Porque amar a Deus é amar-se. Porque se eu sou filho de Deus, eu sou uma criação de Deus, eu pertenço a Deus. Como é que eu vou amar a Deus, que eu não consigo entender o que é, se eu não me amar? Eu me amando, eu já estou nos processos da compreensão de que eu sou um Deus de D minúsculo. Todos vós podeis fazer como eu vos faço, pois vós sois deuses. Somos filhos do Pai, desse amor de bondade e justiça.
E quando eu começo o auto-amor, eu vou para o processo do amor, aonde, quando eu retirei as galhadas do meu olho, eu não vou enxergar mais um cisco, porque eu sei que é meu irmão que está na mesma caminhada que eu. Eu sei como é que é difícil atravessar por essa situação, porque eu também estou passando. E eu vou começar a olhar para outra criatura humana com mais ternura, com mais benevolência, com empatia e com amor. E quando eu chego nesse processo do amor, porque muitas vezes é questionado amar o próximo, mas com as nossas bagagens, com todas as nossas informações, não temos condições morais para amar nesse processo sublime. Por isso que Jesus disse, amar o próximo como eu vos amei. Porque na dificuldade que eu tiver de entender alguém que me prejudicou, que é um irmão que também está no processo de reajustamento, de evolução, se eu não entender o amor de Jesus sobre todos nós não vamos conseguir amar o próximo. Porque quando eu for em direção ao próximo, porque amar os que estão muito próximos é fácil. Mas do núcleo familiar que não somos simpatizantes, um pouquinho mais difícil. Mas amar os nossos inimigos, será que nós já estamos prontos? Se nós não nos amarmos, se eu não amar como Jesus nos ensinou, eu não vou conseguir amar os nossos inimigos. Porque os nossos inimigos pode ser exterior como interior. Porque esses inimigos, e Jesus era tão profundo, porque quando ele falava de inimigos, a psicoterapia dele era tão abrangente que você poderia definir quem são os inimigos. Eu, o próximo ou aquele que me prejudicou. Todos podem ser os nossos inimigos, mas eu preciso me amar. Caros irmãos, a proposta hoje na sociedade onde nós vivemos, aonde um filósofo de 250 anos atrás disse que nós perdemos o endereço de Deus. Hoje nós perdemos o endereço de Jesus. Porque Jesus não está na cruz, Jesus não está num pedestal, Jesus não está nas nuvens em lugares infinitos, porque Ele disse, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei. Nós precisamos trazer Jesus para o nosso lado. Porque é do nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, que nós vamos conseguir vencer as nossas sensações, as nossas emoções negativas. Porque nós precisamos estar junto com Jesus. Porque Ele está sempre do nosso lado. Somos nós que se afastamos dEle. Porque Ele sempre quer nos ajudar. Porque Ele é um bom irmão. Porque Ele já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Kardec pergunta, na questão 625, qual o modelo e guia da humanidade, o ser, se a gente for remeter nas duas palavras que Kardec fez, é tão profundo porque guia é aquele que sabe o caminho, já foi, volta e nos leva. Quando a gente vai no museu, não tem o guia turístico dizendo essa é a obra, essa é fulano, porque ela já conhece todo o museu e vem nos mostrando o caminho. Jesus, esse guia, está nos mostrando o caminho como segui-lo. E modelo. Modelo da sua própria vida. Porque ninguém poderá dizer que é impossível isso ou impossível aquilo. Porque Jesus vivenciou a calúnia, a negação, a traição,
o não reconhecimento, o afastamento, o abandono, o apedrejamento e a cruz. Tudo ele vivenciou com serenidade, com segurança, porque entendia a nós, naquela época, mas sabia que chegaremos lá. Porque na questão 540 do Livro dos Espíritos está muito claro. Do átomo, seremos do átomo ao arcanjo. Isso quer dizer que todos nós chegaremos a espíritos de luz. Todos. Só vai depender da nossa individualidade decidir quando começaremos. Mas digo, não deixa para amanhã. Comece hoje, porque nós não sabemos. Hoje, ao dormir, pode ser que a gente adentre no barco de Caron e não retornemos o amanhecer. Todas as oportunidades são válidas. E se eu acordar e estiver aqui ainda, eu vou agradecer a Deus pelo mais um dia de vida para que eu possa experimentar, vivenciar tudo que Jesus tem para nos ensinar. Tragam Jesus de volta em seus corações, porque eu digo com certeza absoluta, com Ele é mais fácil. Porque as nossas vidas hoje, em todas as questões, não está fácil. Mas com Jesus, nós conseguimos atravessar esses pântanos das dificuldades financeiras, psicológicas, emocionais, junto com Jesus. Porque Ele é o caminho, a vida e a verdade. Que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, e que o convite fique em todos vocês, aos nossos amigos encarnados e desencarnados, que tragam Jesus em seus corações, na prática e não na teoria. Muita luz e muita paz.